Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão felizes? Amém. Microfone está tudo bem? Está tudo ótimo. Agora vamos para a melhor parte. Tem fome e sede aí? Então vamos receber a ministra nesta noite. A minha irmã amada, pastora Evelyn. Amém. Tem mãos abençoadoras neste lugar? Você pode estender as suas mãos para a filha do Senhor. Instrumento poderoso do céu. Já veio toda equipada. Meu Deus. Segura aí, meus queridos, que hoje vai ser forte. Pai, nós somos imensamente gratos a Ti, Pai. Pela oportunidade e o privilégio de estarmos na Tua casa, ó Pai. Por essa liberdade que nós temos, Senhor, de acessar a Tua presença como filhos. E hoje, ó Pai, o Senhor nos dá a alegria de ter a Tua filha aqui nesta casa, ó Pai. A qual o Senhor Jesus tem um coração rendido e apaixonado pelo Senhor. Aquela que exala o Teu bom perfume, Pai. Por onde ela passa, Senhor Jesus, ela tem marcado vidas com a essência do céu. E agora, ó Pai, eu quero colocar ela diante da Tua presença, nas Tuas mãos, Senhor. Eu sei, Pai, preparou, ela buscou a revelação da Tua palavra, da Tua verdade. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha tomar ela em Tuas mãos como um instrumento poderoso, Pai. Que ela seja mesmo, Senhor, empoderada pelo Teu Espírito Santo de uma maneira sobrenatural nesta noite. Pai, à medida que ela for liberando a Tua palavra, à medida que ela for liberando a Tua verdade, que o Senhor comece a trazer a libertação sobre mentes nesta noite, ó Pai. Retira os Teus filhos de cativeiros mediante a Tua verdade declarada, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho, ó Pai. E que através dessa verdade declarada nesta noite, o Senhor venha iluminar o nosso caminho. Aonde estão os nossos pés, Pai? À medida que a Tua filha for liberando, Senhor, a Tua palavra seja como uma flecha certeira em nossos corações. E que o nosso coração seja um solo fértil para receber esta palavra, ó Pai. Conforme ela for sendo usada, Pai. Conforme ela for derramando sobre a Tua noiva, o Senhor vai acrescentando aquilo que é Teu sobre ela. Acrescentando sobre a casa, sobre os filhos, sobre a saúde, sobre as finanças, Pai. Mas toca ela de uma maneira especial nesta noite, Pai. Que o Senhor vai elevando o nível de fé dela, para ela se permitir ser conduzida pelo Teu Espírito Santo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, povo de Deus. Amém? Vocês vão tirar foto agora? Eu fico paradinha, tá? Vou facilitar, que aí vocês não ficam com mágoa do coração de mim, tá bom? Graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Já tem um tempinho que nós, não aparecemos aqui. Estamos em uma grande obra lá em Pinda. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito grandes coisas. E todas as quinta-feiras, todos os domingos, nós temos visto o agir de Deus de uma forma sobrenatural. E obrigado, pastor Jadson, pastora Lê. Mês passado ele esteve lá. E aí eu vim hoje. Então é uma troca, tá? Quando ele falar assim, eu estou semeando. A gente semeou nele também, tá bom? Aí ele foi, a pastora Lê foi lá no culto Move, ministrou. E assim o Senhor vai fazendo. Nós sentimos saudades da igreja, saudade das pessoas, mas é uma saudade gostosa. É uma saudade onde não é um distanciamento porque nós queremos, mas é porque o reino, ele é maior, né? É maior do que uma afinidade. Então, quando nós conseguimos vir aqui, nós ficamos felizes porque nós reencontramos várias pessoas que nós amamos e que fazem parte de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, muito obrigado. Sinta-se abraçado por mim, pela minha casa, pela IBG de Pinda. E falar sobre esse tema, o mundo espiritual, conhecendo o mundo espiritual. É um tema onde na IBG é muito falado, muito ministrado.
E eu quero dizer para você que falar sobre o mundo espiritual é um temor muito grande no nosso coração, mas ao mesmo tempo é um desejo muito grande também. Porque o meu desejo é que nessa noite você entenda aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que você consiga viver aquilo que a minha casa está vivendo. E a minha casa está vivendo o que nós estamos vivendo porque nós nos posicionamos no mundo espiritual. Então, quer você acredite ou não, o mundo espiritual existe. Assim como o vento. Você está enxergando o vento? Você enxerga o vento? Não, mas você sente. O mundo espiritual da mesma forma. Eu não consigo enxergar com os meus olhos carnais, mas o meu corpo, a minha alma, ela sente uma colisão, ela sente um impacto, ela sente que algo está se movimentando. É como, não sei se você é a primeira vez que você chegou aqui na igreja, e aí você ouviu os louvores, aí de repente você fala assim, nossa, estou arrepiado. Aí às vezes parece que seu coração acelera um pouquinho, e aí você fala assim, nossa, o que está acontecendo? Isso daí é o Espírito Santo. Isso é o mundo espiritual se movimentando em você. Então, o mundo espiritual é algo que nós não vemos, mas nós sentimos. Então, eu já quero dizer para você que por mais que você fale assim, eu não acredito muito, pastora. Você acreditando ou não, ele existe. E com isso, por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, dominadores dessa terra. Então, Paulo vai nos instruir, vai nos dizer, olha, a sua luta não é contra essa pessoa, mas é contra aquilo que age na vida dessa pessoa. Como o pastor Jadson disse aqui na palavra introdutória. Então, nós precisamos ter esse entendimento. E por que muitas das vezes nós estamos em guerras espirituais, em batalhas espirituais e parece que nós não saímos do lugar? Porque muitas das vezes nós não entendemos ainda e não discernimos ainda com quem nós devemos de fato lutar. E uma vez que eu não entendo isso, eu começo a lutar de forma errada, eu uso armas erradas e eu fico sempre caminhando no mesmo lugar. Então, você conhecer o mundo espiritual, você conhecer quais são as ferramentas que você tem que usar, faz toda a diferença de como você vai chegar no final dessa batalha. Porque o Senhor não dá nenhuma provação, não dá nenhuma batalha da qual eu e você não possamos suportar. Ou seja, se você está em uma batalha, tenha certeza que a vitória já está traçada. Entende? Se você está em uma guerra, você precisa ter consciência que a vitória já está estabelecida. Pastora, mas por que ainda a vitória não chegou? Porque muitas das vezes você está posicionado de uma forma errada. Muitas das vezes você está lutando de uma forma errada. Por isso que lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4, Paulo diz, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo o padrão humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Ou seja, eu me movimento de uma forma humana. Eu ando, eu penso de uma forma humana. Mas quando eu vou lidar com uma batalha, quando eu vou lidar com uma situação no mundo espiritual, eu não posso agir de forma humana. Eu preciso entender que as armas das quais eu vou encontrar somente em Cristo. Por isso que nós precisamos nos revestir no Senhor. Por isso que nós precisamos buscar o poder no Senhor. E não naquilo que nós acreditamos. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, que aquele que é carnal discerne as coisas da carne, aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. Então não tem como você querer vencer uma batalha espiritual com uma mente carnal. Não tem como você vencer essa guerra que você está enfrentando, continuando da forma que você está. Orar só na quarta e no domingo não vai te ajudar a vencer uma batalha espiritual. Você simplesmente só liberar, em nome de Jesus eu vou vencer. Mas se você não estiver posicionado, vai ser simplesmente só uma palavra. Então eu quero dizer para você que a forma como eu ajo, a forma como eu acordo pela manhã, a forma como eu ando, a forma como eu tomo as minhas decisões, eu preciso entender que o inimigo ele está em todo o tempo tramando algo contra a minha vida. Quer você queira ou não, todos os dias o diabo está de pé tentando te destruir. Quer você queira ou não, todos os dias ele está indo diante do justo juiz dizendo sobre você.
Então nós precisamos entender que todas as minhas atitudes, todo o meu comportamento, ele vai fazer com que eu venha desfrutar de uma ação. Então eu tomo uma atitude e eu vou receber uma reação. Então a sua atitude de hoje, ela vai derramar sobre você uma reação. Pode ser ela boa ou pode ser ela ruim. Abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 7. E eu vou ler com vocês o versículo 13. Josué 7, versículo 13. Josué capítulo 7, versículo 13. A palavra diz assim: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Vou falar para vocês um pouco do contexto da história de Josué, até que eu chegue nesse versículo que eu acabei de ler. Josué é o sucessor de Moisés. Moisés não está mais como um líder. Moisés morre e Josué assume o trono. Ele assume a liderança do povo de Israel. E agora Josué ele tem uma grande missão: levar o povo para a terra prometida. Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, o Senhor já dá uma ordenança para Josué. Olha, seja forte, seja corajoso. Não desanime, não fique apavorado. Vai ter inimigo, você vai ter guerra, você vai lutar. Olha, Josué, medita na minha palavra dia e noite, porque assim você vai conseguir. Eu estou explicando para vocês de uma forma para vocês entenderem. Então o Senhor ele já dá esse recado para Josué, dizendo para Josué que ele precisa ser forte e corajoso. Por quê? Porque o Deus que estava chamando Josué era o Deus que tinha as ferramentas necessárias para que Josué vencesse todas as batalhas. Eu quero dizer para você que o Deus que chamou Josué e equipou ele com todas as armas necessárias é o mesmo Deus que chamou eu e você para estarmos aqui nessa noite. E o Deus que me chamou e chamou você, Ele tem todas as armas necessárias para nós vencermos essa batalha que nós estamos enfrentando. Eu não sei como lutar. Ei, fica tranquilo. O seu Deus sabe como você deve lutar. Eu não sei qual é o momento agora. Se eu uso a espada, se eu uso a couraça, se eu uso o capacete, qual que eu uso? O seu Deus, Ele sabe qual é a arma devida que você precisa usar. Então, o Senhor fala isso para Josué. E aí, Josué já tem um grande desafio. Ele precisa atravessar o Jordão. Só que Josué já tinha visto o milagre do Mar Vermelho. E aí a Bíblia vai dizer que Josué, juntamente com o povo, consegue atravessar o Jordão e os pés deles ficam secos. Eles vivem um milagre, não é batalha. Eles vivem um milagre de atravessar o Jordão. Depois que eles atravessam o Jordão, Josué está chegando perto de Jericó, uma cidade com os muros fortificados, uma cidade onde na lente humana era impossível eles conseguirem destruir. E aí o Senhor fala para Josué: Josué, agora você vai tomar Jericó, você vai tomar posse de Jericó. E aí o mais interessante é que Josué, ele começa a olhar e ele vê alguém perto de Jericó. E a Bíblia vai dizer que Josué vai até ele. E aí Josué diz para ele assim: és tu por nós ou pelos nossos adversários? E aí ele diz: não, mas venho agora como um capitão do exército do Senhor. Josué olha aquele homem e pergunta: você é ao nosso favor ou você está a favor do nosso adversário? Quem é você?
E aí naquele momento ele fala, não, eu estou aqui agora como um capitão do exército. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem um capitão do exército para colocar na sua vida, na sua frente, para lutar e para guerrear diante dessa batalha que você tem enfrentado. Josué, ele não sabia como ele iria avançar, como ele iria atacar Jericó, mas o Senhor já tinha preparado um capitão do exército para ajudá-lo. Tem momentos que a gente não sabe como lutar, não sabe qual é o armamento, mas o Senhor tem um capitão do exército dele para me ajudar e para te ajudar. Mas você precisa tomar posse, você precisa obedecer. Porque se Josué tivesse questionado, se Josué tivesse desistido da ordem que Deus tinha dado para ele, Josué não iria contemplar os milagres e as vitórias que ele viu. Se você desistir, meu amado, minha amada, você não vai conseguir contemplar a grandeza do poder que há no seu Deus e no meu Deus. E aí, esse capitão do exército libera sobre ele as estratégias. E o mais interessante de tudo é que diante dos olhos humanos, nós começamos a enxergar estratégias humanas. Qual será o armamento agora que Josué e o povo têm que usar? Como que eles vão conseguir destruir esse muro que é fortificado, é um muro forte? E aí eu penso comigo que Josué e os outros, cara, assim, como será? Qual será a estratégia? De que forma que nós vamos vencer agora? E aí o Senhor libera para Josué a estratégia. Mas o Senhor libera a estratégia para Josué. E Josué precisava obedecer à estratégia. Tem pessoas aqui que já receberam estratégias do Senhor. O Senhor já disse para você, a estratégia é o silêncio. E você continua falando. O Senhor tem falado para você, a estratégia é joelho no chão. E você tem cogitado outras coisas. O Senhor já tem liberado, a estratégia é liberar perdão e você ainda continua retendo. A estratégia é você jejuar e você fica falando assim, mas eu vou passar fome, eu vou passar mal, o que eu faço? O Senhor já liberou a estratégia, basta você obedecer. Não há vitória no mundo espiritual sem obediência. Se você não obedecer, você vai continuar sacrificando à toa. Você vai ficar sacrificando aquilo que Deus não está te pedindo para sacrificar. Mas agora, uma vez que você obedece, Ele te respalda e Ele te garante. Josué agora precisava obedecer. Não uma estratégia humana, mas uma estratégia direta do céu. Sabe o que eu quero dizer para você? Que os muros, eles não seriam destruídos com as armas humanas, mas sim com o posicionamento do qual o Senhor pediu para Josué. E qual era essa estratégia? Josué, você vai andar 6 voltas. Um dia por vez. Vai andar o primeiro dia, vai andar o segundo dia, até chegar no 6º. No 7º dia, Josué, você vai dar 7 voltas em volta do muro. E quando chegar na hora certa, você vai liberar o comando para o povo. E o povo vai tocar a trombeta. Olha só. Olha que incrível. Um ambiente natural, mas com armamento espiritual. Um ambiente natural do que precisava ser destruído, mas com a estratégia espiritual. Para de ficar achando que você vai vencer essa batalha com a sua mente. Para de ficar achando que você vai vencer essa batalha usando estratégias passadas, estratégias antigas. Se deu certo lá atrás, para agora é o novo. Para agora não serve mais. Antes serviu, mas agora o Senhor tem novo revestimento. O Senhor tem uma nova estratégia. E agora Josué precisa obedecer à estratégia. E Josué avisa o povo. E Josué diz para eles, olha, vocês só vão tocar a trombeta na hora que eu der a ordem. Nós iremos agora caminhar. Nós iremos agora fazer aquilo que o Senhor estabeleceu. E aí Josué com o povo começa. E aí ele começa a fazer a primeira volta. A segunda volta no segundo dia. No terceiro, no quarto, no quinto, no 6º.
quando chega no 7º dia, Josué dá 7 voltas, conforme a estratégia do céu. E quando ele dá a 7ª volta, quando os levitas, quando aqueles homens começam a tocar a trombeta, o armamento que humanamente falando era impossível. Mas quando é um decreto direto do céu, armamentos humanos não conseguem destruir aquilo que só o Senhor pode fazer. E naquele momento eles começam a tocar a trombeta. E a palavra vai dizer que os alicerces dos muros começam a ser tocados. E os muros vêm ao chão. Os muros caem ao chão. E o povo de Josué contempla uma vitória. Porque Josué obedeceu à estratégia. Josué não questionou a estratégia. Josué obedeceu. Quer vencer? Obedeça. Não questione. Porque questionamento não te traz vitória. Mas obediência te faz atrair o céu em seu favor. E aí, os muros caem. Jericó é destruído. O povo celebra, o povo adora, o povo engrandece o nome do Senhor. Mas aí não tinha só parado. Tinha mais desafios ainda para frente. E agora Josué e o povo precisa atacar a cidade de Ai. E aí a palavra vai dizer que Josué pede para alguns espiões ir lá ver como é a cidade de Ai. E aí os espiões vão, eles olham, tão pequena, tem pouquíssimas pessoas. Josué não vai nem precisar enviar muitos soldados. Não vai precisar. Alguns só conseguem vencer essa cidade tão pequena. E aí os espiões vão até Josué e diz para ele: Josué, fica tranquilo. Pode enviar só alguns soldados. Não precisa enviar muito não, que a gente vai vencer. E aí a palavra diz que Josué envia cerca de 3.000 homens. E aí os homens vão para a guerra. Vão atacar Ai. Mas quando os homens chegam para atacar Ai ataca os homens de Deus. E aquilo que era para ser uma vitória grandiosa se transforma em uma derrota. E quando eles voltam e dizem para Josué: perdemos, não vencemos. A palavra diz que Josué, ele dobra o seu joelho lá diante do santuário com os outros anciões. Josué, ele vai e deita, e ele se prostra, ele começa a pegar o pó e começar a jogar na sua cabeça. Ele rasga as vestes e ele pergunta: o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? Por que nós não estamos vencendo? Por que nós não vencemos essa batalha? Era uma cidade tão pequena. E por que nós não conseguimos vencer? Senhor, o que está acontecendo? Josué rasga as vestes e começa a clamar por uma resposta. Quantas vezes eu e você estamos enfrentando batalhas e nós estamos dizendo: Senhor, por que eu não estou conseguindo vencer? O que está faltando? Senhor, por que parece que o inimigo é tão mais forte do que eu? Por que parece que ele vem com tanta extravagância, com tanto poder? Parece uma dinamite que vai me atingir. Por que parece que o meu corpo parece que está desfalecendo? Quantas vezes nós ficamos assim no questionamento? Assim como Josué. Josué rasga suas vestes, coloca cinzas na sua cabeça e começa a perguntar para o Senhor: o que está acontecendo? Por que, Senhor? Por que, Pai? E aí Josué diz assim: Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão.
Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ah, Senhor, o que eu vou dizer agora para as pessoas que sabem que eu te adoro? O que eu vou dizer agora para minha vizinha que estou dizendo para ela que estou vindo para a igreja? Ah, Senhor, o que eu vou dizer, sendo que eu estou incentivando a minha amiga a orar, a jejuar, mas eu mesmo não estou conseguindo vencer nenhuma batalha? Ah, Senhor, o que eu vou dizer agora? E aí Josué começa a clamar. E quando ele clama, a resposta vem. E a resposta do Senhor para Josué diz assim: Israel pecou, e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei. Por isso não conseguiram ficar de pé diante do inimigo. Eu quero dizer para você que enquanto nós estivermos em um ambiente do qual nós venhamos agir segundo a nossa vontade, enquanto nós conseguimos agir somente diante daquilo que eu acho certo, daquilo que eu quero, enquanto você estiver desobedecendo, você não irá vencer nenhuma batalha. E você não vai vencer nenhuma batalha, não é porque o seu Deus não é forte, não é porque o seu Deus não é poderoso, mas é porque você não está posicionado naquilo que Ele já te pediu para fazer. Mas por quê? Quem que desobedeceu? Quem que quebrou o pacto? Quem que não obedeceu a ordem de Deus? Quando Deus fala para Josué que eles iriam avançar Jericó, que eram para eles dar as voltas em volta da cidade, Deus fala para Josué assim: Josué, avisa o povo, e saiba você também, olha Josué, vocês vão encontrar prata, vocês vão encontrar ouro, vão encontrar vasos, vão encontrar utensílios de valor. Josué, ninguém pode ficar com nada. Tem que levar diante do meu altar. Tem que me ofertar. Tem que me entregar. Josué avisa o povo. Mas não teve obediência. Alguém agiu por si próprio. O Senhor está dizendo para você: eu já te dei a estratégia. Por que você ainda não está fazendo? Enquanto você estiver agindo do seu jeito, da sua maneira, a batalha não vai ser ganha. Você não vai ganhar. Você não vai para frente. E aí, a palavra vai dizer que depois que o Senhor pede para Josué santificar o povo, que é o versículo que eu li para vocês, o Senhor fala para Josué assim: santifique o povo, Josué. E depois da santificação, depois da oração, veio a revelação. Depois que você ora, depois que você se santifica diante do Senhor, o Senhor começa a te mostrar e a revelar aquilo que está de errado e aquilo que está te impedindo de vencer essa batalha. E aí eu quero dizer para você que depois que Josué recebe essa resposta do Senhor, que Israel pecou, e por isso eles não venceram o inimigo, por isso eles não conseguiram ganhar a cidade de Ai. O Senhor fala para Josué: começa a chamar um por um. Chame as tribos, Josué. Nós vamos descobrir quem errou, quem pecou, quem transgrediu a lei. E eu já quero dizer para você que é algo que você já sabe, que você já ouviu muito nesse altar. Pecado tem nome. Para de ficar pedindo perdão por todos os seus pecados. Pecado tem nome. Enquanto eu não tive esse entendimento, o diabo fez o que fez no meu casamento. Porque eu decidi quebrar princípios. Eu decidi quebrar aliança com o Senhor. Eu decidi tomar atitudes que não eram para ser tomadas antes do casamento. E a conta chegou. E não é porque eu nasci no berço evangélico, não é porque eu era líder, não é porque eu era filha de pastor que a conta não ia chegar. Para de ficar se escondendo em um título. Para de ficar se escondendo em um cargo. Para de ficar se escondendo atrás da sua mãe, atrás do seu pai. Para de ficar se escondendo através de um celular. Querido, a conta chega. E eu já quero dizer para você, a primeira chave que eu quero liberar sobre a sua vida é que toda desobediência resulta em uma consequência. Toda a sua desobediência vai gerar uma consequência. E essa consequência não é só você que vai colher, é todos que estão à sua volta.
Acã decide pecar e o povo inteiro perece. Acã rouba. Acã pega para ele o utensílio. Ele e a sua família. Mas todo o povo de Israel sofre a consequência. Se você, pai, está pecando, os seus filhos vão herdar a consequência. Mãe, se você está pecando, as suas filhas, os seus filhos vão herdar. Não adianta você achar, pastora, mas só foi eu que pequei. A consequência é para todos que estão à sua volta. Acã e a família pecou. A consequência veio para eles? Sim. Foram eles que sofreram, foram eles que foram mortos? Sim. Mas todo o povo perdeu. Todo o povo não conseguiu vencer a batalha. A sua desobediência, ela vai gerar uma consequência. O povo desobedeceu e perdeu a guerra. A minha obediência faz eu vencer guerras das quais eu nem consigo decifrar como eu venci. Mas a minha desobediência me faz ser derrotada em todas as batalhas das quais eu estou enfrentando. E a voz que o inferno soa nos seus ouvidos: cadê o seu Deus? E eu quero dizer para você, o seu Deus está do seu lado, mas Ele é justo. E Ele não pode agir na onde tem pecado. Ele não pode agir aonde tem desobediência, porque Ele é a própria revelação, Ele é o próprio caminho de uma obediência. E por isso que Ele vos deixou exemplo. O seu Deus traçou um plano para mim e para você, que lá no Jardim do Éden foi quebrado. E aí Ele falou: não posso, eu não posso. Eu não posso deixar o pecado dominar eles, a ponto deles não terem mais acesso a mim. E aí, o meu Deus e o seu Deus, Ele abre mão do filho dele, para que esse filho morresse no meu lugar e no seu lugar. Você entende? Você entende do poder da cruz? E aí, às vezes você está falando assim: pastora, o sangue naquela cruz tem tanto poder, mas por que eu não desfruto desse poder? Aí eu te pergunto, o que ainda não foi confessado? O que ainda não foi deixado? Enquanto eu não deixei, enquanto eu e meu esposo, depois de 5 anos de casado, não chegamos diante de pastores, mas diante de Deus primeiramente, porque nós confessamos simplesmente só para se livrar da culpa. Descobriram, agora a gente tem que confessar. Eu não confessei porque eu tinha me arrependido. Eu não confessei porque, ai, meu Deus, não. Eu confessei porque descobriram. E eu precisava tomar uma posição diante daquilo. Só que depois de 4 anos a conta chegou no meu casamento. E foi quando eu cheguei aqui nessa casa de paternidade, aonde o pastor falou: pecado tem nome. Ah, pastor, mas eu pedi perdão para o Senhor por todos os meus pecados. Mas você não especificou o seu pecado. Entende? Você ainda não está vencendo as batalhas, porque você ainda não permitiu que o Senhor te revelasse profundamente qual é o nome do seu pecado. E sabe qual é o primeiro pecado que nos rodeia? Orgulho. Se eu for na frente, o que vão pensar de mim? Se eu for na frente, vão achar que eu estou em pecado. Se eu for na frente, pode ser que eu perca o meu cargo. Se eu for na frente, minha amiga não vai mais pedir oração para mim. Se eu for na frente, eu estou mostrando que eu estou fraca. Quem vem na frente é aquele que está disposto a agradar primeiramente o coração dos céus. Porque uma vez que você agrada o coração dos céus, a palavra diz que os humilhados serão exaltados. E aí nós estamos sentados dentro da igreja. Nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos fazendo tantas coisas. Mas a segunda chave é que a santificação, ela revela o que está em oculto, para que haja arrependimento. Josué pede para o povo se santificar. O povo se santifica. E depois dessa santificação,
Aí o Senhor fala: agora sim, Josué. Agora sim. Agora vocês vão conseguir. Então, uma vez que eu desejo, uma vez que eu me posiciono em confessar, eu estou começando a entrar num caminho chamado arrependimento. E eu quero dizer para você que o tempo não apaga o pecado, mas o arrependimento, ele muda o destino. O tempo não apagou o seu pecado, mas uma posição sua nessa noite de se arrepender vai mudar a rota do seu destino, vai mudar as estratégias, vai mudar as armas, vai mudar a sua mente. Terceira chave: a confissão transforma o cenário de destruição em cenário de vitória. E Acã respondeu a Josué: em verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Enquanto nós continuamos omitindo o nosso pecado, nós vamos continuar não vencendo nenhuma batalha. Enquanto nós não entendermos que é necessário ter o arrependimento para que venha a vitória sobre a sua vida, nada vai adiantar, se você continuar dessa forma. Lá em Apocalipse 22:15, vai dizer assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Olha que interessante que Deus está dizendo. Deus está intitulando pecados que impedem de estar no céu. Então o pecado tem nome. Para de achar que é perdoe por todos os pecados. Existe nome. Senhor, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo. Só que a palavra vai dizer que o Senhor, ele fica ao nosso redor. Ele envia anjos ao nosso redor. É assim, ó. Vem aqui, pastor Douglas. Vem aqui, pastor Machado. Vem aqui, irmão. Você já é da IBG? Ah, então glória a Jesus. Se não for, vai ser também, né? Amém. É dessa forma, ó. Eu sou você aí, tá bom? Luiz, fica esperto como a gente ensaiou. Depois eu te dou o pontinho na escola. Falei para ele, você vai ser meu ajudador. Nós estamos dessa forma, eu e você. Aí a palavra me diz que o Senhor, Ele envia os anjos para estar, dá a mão um para o outro aí, ao nosso redor. Daqui, pastor, dá a mão para ele. Tá vendo? Eu estou aqui. E os anjos estão ao meu redor. Mas a Bíblia diz que o inimigo, o diabo, ele está ao derredor. Ele está depois dos anjos. Pode vir. Cadê as suas armas? Lá, em nome de Jesus. É ao vivo. Eu não tive tempo de ensaiar. Tinha que ter ensaiado com você na escola hoje. Mas aí, eu estou aqui, ó. Todos estão me vendo? Sou pequena, mas vocês estão baixinhos, então estão me enxergando. Então, eu estou aqui. Eu estou protegida. Porque a Bíblia diz que os anjos estão ao meu redor me protegendo. Mas uma vez que eu não me posiciono, uma vez que eu começo a agir, diante daquilo que eu acredito, daquilo diante que eu quero, daquilo que o Senhor já disse para você que é pecado, mas você continua insistindo, os anjos estão aqui. Mas agora tem uma ruptura. E aí os anjos continuam aqui. Só que eles estão aqui me guardando. Então o inimigo está ali, ó. Pode começar. Só que olha só. E aí, ó, os anjos estão aqui. Mas, pastor, eu estou na igreja. Pastor, eu estou fazendo tanta coisa, mas eu estou sentindo umas flechadas. Eu estou sentindo uns golpes do inimigo. Pastora, o anjo não está à minha volta. Tá, querido? O anjo está aí sim. Mas você abriu uma porta, dando acesso para o inimigo te atacar. Aí, você está aqui na igreja. Aí você chega, pastor, ora por mim. Eu não estou aguentando mais. Está difícil. E aí o Senhor está falando assim: filho, tem uma porta aberta lá atrás.
Filho, confessa. Quebra essa estrutura de orgulho, de vergonha e diga o que você cometeu. Aí, você está na igreja, mas está carregando ainda legalidades, autorizações para o inferno te atacar. E quando que as autorizações acabam? Quando que eles vão voltar de novo a me proteger? Quando? Quando você fizer isso daqui, ó. Sabe esse quartinho, Deus? Sabe essa situação aqui? Na verdade, Senhor, eu quero me arrepender pelo pecado da fofoca. Sou fofoqueira. Senhor, eu preciso me arrepender. Porque volta e meia, eu dou uma mentirinha. Volta e meia, eu falo assim, não fui eu, mas fui eu. Ah, Senhor. Senhor, sabe o que é? É que enquanto as pessoas não fazem aquilo que eu quero, eu vou lá e fico fazendo, batendo. Até que todo mundo faça aquilo que eu quero. Eu manipulo as pessoas. Porque na verdade, eu sou egoísta. Eu tenho um egoísmo, porque egoísmo é pecado. Aí você fica assim, ai Senhor, há muito tempo atrás, faz 20 anos, faz 15 anos, mas eu adulterei, eu pequei. Aí, Senhor, mas foi só uma esquentadinha no namoro, foi só uma esquentadinha no noivado. Senhor, só foi uma passadinha de mão assim, mas foi muito rapidinho. Senhor, mas aí teve um dia que eu não consegui. Senhor, mas eu já pedi perdão para o Senhor e eu já estou casada. Mas existe ainda uma legalidade chamada fornicação. Aí você fala assim, Senhor, eu consigo perdoar todo mundo, menos a minha esposa que me traiu. Pecado, ódio, rancor, falta de perdão não vai te levar para o céu. Pode ter 30 anos aí sentado. Se você não perdoar aquele que você está vendo, Deus não te perdoa também. Para de querer ser o juiz. Para de querer ser mais santo do que a sua esposa, mais santo do que o seu esposo. Você está deixando de viver algo extraordinário no mundo espiritual. Porque você continua com essa bagagem. Você continua com esse pecado. E o diabo está fazendo festa na sua casa. Eu estou aqui para dizer para você que eu tive que expulsar ele da minha casa. Eu tive que falar para ele, sai daqui. Eu deixei você entrar, mas agora eu te mando embora. Querido, mande o inferno embora da sua casa. O Senhor tem restauração para o seu casamento. O Senhor tem restauração na sua vida profissional. O Senhor tem restauração na sua vida sentimental. Mas abandone os pecados. Sai desse ambiente. Sai desse ambiente de religiosidade. E eu quero dizer para você, o Mitra pode subir. Que se você errou, se você... Ai, pastor, hoje mesmo já murmurei de monte. Hoje mesmo, eu tive todas as atitudes que eu sei que foi errado. Querido, tá tudo bem. Eu também falho. Eu também erro. Mas a diferença é o que você vai fazer com esse erro que você cometeu hoje. Existe um louvor que diz assim. Elas vão me ajudar, porque vai que de repente, né, a minha voz fica assim. Lá em Penda eu faço tudo. Mas aqui eu tenho os profissionais, os homens de Deus. E eu quero dizer para você que se você errar, não tem problema. Porque lá em 1 João, vai dizer que existe um advogado. Um advogado para julgar a minha causa e a sua causa. Para montar um processo. Para ir diante de Deus Pai e falar assim, Pai, ela errou. Ele errou. Mas está arrependido. Está mudando de vida. E aí, Deus Pai, o justo juiz, Ele libera perdão sobre a sua vida. Porque o sangue do Filho dele derramado naquela cruz, Ele me purifica e Ele te purifica de todo pecado. E aí, existe uma canção que diz assim: faz parte, mas permanecer no erro e no pecado não é a sua opção.
Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. E eu não estou aqui para julgar a sua vida. Eu não estou aqui para dizer que eu sou mais santa do que você. Mas eu quero que você experimente dessa graça, desse perdão, desse extraordinário que a minha casa está vivendo. Por um posicionamento, a ponto de eu dizer, eu pequei. Senhor, eu pequei contra ti, mas eu estou arrependida. Eu quero te convidar a você chegar aqui diante do altar e você colocar diante dele. Querido, qual é o pecado que está te fazendo ainda não viver o extraordinário de Deus? Qual é o pecado ainda que o inimigo está te acusando e o céu está te dizendo, você foi nascido